bem-vindos ao nosso documentário. Hoje vamos embarcar em uma jornada emocionante de 7 anos da nossa igreja. No início, éramos apenas um sonho, um grupo pequeno, mas cheio de fé. Então prepare-se para conhecer essa história cheia de propósito e de esperança, porque ela não é apenas nossa, mas é a história que Deus está construindo em nossas vidas juntas. Então, eu tenho uma certeza dentro de mim que nós estamos vivendo uma nova estação. Assim como a palavra fala, né, que Deus ele muda época e estações, e é isso que ele fez. Ele mudou a época e mudou a estação. E agora eu posso dizer para vocês com toda a convicção que o tempo de cantar chegou. Se você for convidado para uma festa judaica, aquele que te convidou, o dono da casa, ele vai começar a pedir que os servos dele te sirvam e comecem a encher, né, as taças. E à medida que a festa vai acontecendo, os servos têm que estar sempre enchendo o cálice dos convidados da festa. No momento em que os convidados perceberem que esse cálice, que os servos não estão mais enchendo os seus cálices, eles entenderão que a festa acabou. Então, hoje eu entendo que exatamente o que a cultura fala, que o nosso cálice ele está transbordante, porque a festa não acabou. A festa está apenas começando. Então, o que eu tenho para dizer para você, morada, é que continue a festa, porque é tempo de festa. Nós estávamos muito machucados, né? Tanto eu como a pastora, a gente vinha num momento muito difícil, né? Com incertezas, com medo, a gente não sabia, a gente estava como duas crianças sem saber, perdidos no meio da rua, sem saber o que fazer, para onde ir, estava sem norte. O que a gente tinha era simplesmente ainda a chama do evangelismo dentro do nosso coração. Continuar pregando o evangelho, de continuar a fazer o ministério, mas não sabíamos como nem para onde ir. Esse foi nosso primeiro pensamento após a saída da antiga igreja, né? Não passava para a minha cabeça nem momento de abrir um ministério, de estar envolvido em alguma igreja que eu pudesse exercer a função pastoral. Um dono de bar, ele abre bar. Agora pastor, cara, pastor abre bar da igreja. Você é pastor, vá viver o seu ministério, vá abrir o seu ministério e seja pastor. O M12 recebe a gente como pastores agora da visão, e o apóstolo me enviou: vá, abre o seu ministério, abre a sua casa, deixa Deus te usar. E nesse dia a gente saiu de lá e meio ainda sem saber o que fazer, e eu chamo aquelas pessoas que estavam ainda com a gente, né? Não eram pouquíssimos, cerca de 7 ou 8 pessoas. E eu fiz uma reunião lá em casa e anunciei que a gente ia abrir um ministério, abrir uma casa nova e tudo. E dessas 7 ou 8 pessoas, eu acho que ficou 3 só com a gente. Os outros disseram que não ia ficar, que iam voltar para outra igreja. A gente não se desanimou e não desistiu, a gente continuou com o mesmo pensamento. E marcamos a data do primeiro culto, que foi uma quinta-feira. E ali a gente... No dia já recebemos uma mensagem que me surpreendeu, que foi a do Dan, que disse que ia estar no culto, que ia aparecer no culto. Quando a gente começa o culto, né, o Dan chega, e ali foi um culto assim, tremendo. Eu vi o Dan cair no chão, gritava, né, de joelho naquele culto, e a gente... Naquele dia a gente sentiu uma presença muito forte de Deus naquele lugar. E aí Deus começou a mandar as peças, a gente recebe uma mensagem da Nani, e a Nani
pedindo para vir para a morada, se a gente podia receber ela, a gente recebeu ela lá em casa e ela disse que queria comprar som e fizemos uma cantina, fizemos nossa pastelaria lá, que quase ninguém queria vender. Me lembro que uma vez nós estávamos resolvendo umas coisas daqui em Bala e quando a gente chega, a pastora estava sozinha na pracinha vendendo um pastel. E ela estava assim feliz porque ela dizendo que já tinha vendido 3 pastéis, né? E a gente estava ali sonhando, sabe? Deus começava a trazer, sabe, pessoas apaixonadas. E a gente começa a sonhar com o ministério de louvor. Deus começa a trazer pessoas para nós. Eu vejo meu irmão chegando, sabe? 24 anos de Assembleia de Deus, tinha tudo lá para ele. Ele dizendo: Michel, eu quero servir do teu lado. Estamos agora exatamente no solo aonde foi semeado muito da palavra de Deus, muito da vida de Deus. A vida de Deus, ela descia do céu e passava por dentro de nós aqui nesse lugar. Aqui nós colocávamos o púlpito, era exatamente aqui o púlpito. Eu lembro que quando era dia de eu pregar, eu colocava roupas assim mesmo, como eu estou agora. Eu me vestia com muita classe, porque eu tinha colocado dentro da minha cabeça que, assim como eu honrei a Deus com a melhor roupa, quando eu pregava para centenas de pessoas, eu também ia honrar Ele, pregando para... Não tinha nenhuma dezena ainda de pessoas na época, quando as pessoas começaram a vir. Eram 3, 4, depois foram indo para 7, e assim foi crescendo. E coisas grandes, antes de se tornarem grandes, elas são pequenas. Então nós fomos simples e pequenos para hoje nos tornarmos o que Deus está nos tornando. Então, aqui nós fazíamos as imposições, orávamos nas pessoas. Aí quando começou a chegar, as pessoas entravam pelo portão, ali não dá para vocês verem, por conta do carro que está aqui na frente, no meio. Mas elas abriam ali, devagarzinho, iam entrando, colocando suas Bíblias, tudo bonitinho. Elas chegavam banhadinhas, arrumadinhas para cultuar a Deus. Aí aqui nós colocávamos o louvor, chamávamos a Jesus e Ele prontamente vinha. E assim nós fomos entendendo que esse lugar já não nos comportava mais. E que nós tínhamos que dar um próximo passo, que era um passo de ousadia, um passo de coragem e um passo também desafiador. Porque agora nós íamos para uma área muito perigosa, porém muito necessitada da presença de Deus. E aí nós partimos para o Parque Leblon. Após a garagem, Deus nos envia para esse lugar pela primeira vez. Aqui é onde o Ministério Morada teria que enfrentar um dos seus grandes desafios. E esse era todo o percurso que nós tomávamos diariamente para poder chegar até o Ministério Morada, que ficava localizado aqui no Parque Leblon. Eu lembro que quando nós chegamos nesse lugar, nós estávamos indo para um terreno que era do nosso pastor, porém era um terreno muito pequeno, não tinha parede, não tinha energia. Então nós conseguimos um lugar no meio da praia chamado Barracão, que era uma barraca de praia, pelo qual eles disponibilizavam para a gente poder estar utilizando e assim poder estar fazendo os nossos cultos à noite, que inclusive era tremendo e muito poderoso. E o que era mais engraçado é porque as pessoas que vinham chegando não eram somente do local aqui do Parque Leblon, mas também pessoas de outros bairros daqui de Fortaleza, que inclusive amavam
vir para cá para o Parque Leblon e elas saíam daqui muito impactadas com a presença de Deus, porque aqui foi aonde Deus ele começou a trazer o avivamento, foi aonde Deus ele começou a despertar em nossos corações o amor por vidas, o amor pelas missões, e que inclusive a partir do momento onde nós começamos aqui com a campanha de célula, nós desenvolvemos também um trabalho missionário, onde muitas pessoas foram alcançadas através daquilo que nós estávamos fazendo como um trabalho comunitário, no meio da comunidade, com doações de alimento, de roupas, com momentos que nós proporcionávamos para a comunidade. E além de todas essas experiências que nós podemos compartilhar aqui nesse lugar, o Senhor nos proporcionou essa vista linda da Barra do Ceará, do Rio Ceará, né, que tem banhado e regado todo esse lugar e que nos traz essa riqueza maravilhosa daquilo que o Senhor tem trabalhado no meio do seu povo. A primeira lembrança que eu tenho, né, é de 3 pessoas que me aliançaram até aqui mesmo, na esquina mesmo. Elas me pararam simplesmente, eu não me lembro muito bem o que eu estava indo fazer, mas elas me convidaram, né, para um culto que ia ter ali atrás. E eu não tava com nenhum pingo de vontade de ir, porque eu tava muito estressada nesse dia. Só que o carisma dessas pessoas, pode falar o nome? O carisma dessas pessoas, que foi a Paulinha, o Dan, e se eu não me engano, foi a Thalita. Eles chegaram, falaram comigo e tudo mais, e eu aceitei, né? Eu fui. E na primeira vez, eu não me lembro muito bem como foi, né? Mas eu me lembro que no decorrer foi indo, tipo, foi fluindo naturalmente, tudo. E eles começaram a vir, começou a ser diário a vinda deles, né, na minha casa, me convidando para as coisas. E uma das lembranças que eu tenho, que foi o que, tipo assim, fez eu fluir mesmo e começar a querer ir de verdade, foi quando eu mandei mensagem para a Paulinha e eu disse que não dava para mim ir porque a maré tava cheia. E ela arregaçou a calça, tirou a rasteirinha dela e passou por dentro d'água para me buscar mesmo assim. E naquele dia eu disse, meu Deus do céu, tem alguém que tá querendo mostrar Jesus pra mim de verdade, né? Ao ponto de passar por isso daqui. E ela foi, ela me trouxe, a gente foi. E a trajetória, o período que a morada ficou aqui, foi o período onde eu senti o amor de Jesus. Eu não senti o amor de Jesus ao ponto de eu me transformar por completo, porque logo depois disso eu voltei, né, a fazer as coisas do mundo de novo. Mas ali foi a semente plantada. Ali, uns 12 anos da Naili, foi aonde ela descobriu que tinha um homem que amava ela de verdade e que eu podia chamar ele de pai. Então, pessoal, gostaria de mostrar aqui para vocês o conhecido local, o terreno do pastor aqui dentro do Parque Leblon. Aqui foi onde se iniciou os primeiros cultos, né, da igreja, mas logo depois daqui nós iríamos partir para outro ambiente dentro do Parque Leblon. Quando a gente chegamos aqui, a gente encontrou muitos obstáculos, muita dificuldade em relação de a gente pegar só o terreno mesmo, só o terreno vazio. Eu me lembro que tinha até grama, e o pessoal criava tipo uns bichos ainda, acho que era cabra, alguma coisa assim. E a gente tivemos que limpar o terreno, teve que improvisar até a energia, porque não tinha energia. Aí eu me lembro que a gente puxou a parte de fiação. Outra coisa que me marcou bastante foi em relação às primeiras células aqui.
porque a gente não tinha cadeira também, a gente pensava como é que a gente vai fazer. Aí a gente viu um tijolinho no canto, aí a gente fez vários tijolinhos, tipo 3 tijolinhos em cada, fizemos um círculo. E eu me lembro também que quando teve uma época que começou a chover, a gente dando célula, começou a chover, e a gente tudo teve que correr pros cantos das casas, tirando a fiação, o pessoal tudo da célula correndo com as Bíblias tudo molhando, e sapato tudo molhando. E eu acho que foi isso que mais marcou a gente em relação a tudo isso. Papai é o dono de tudo, é o dono do mundo, eu vivo debaixo da graça. Papai é o dono do ouro e da prata. A transição aconteceu quando a gente olhou para o espaço onde a gente estava, né, em questão de vários eventos que estavam acontecendo climáticos, né, porque era chuva, era sol quente, né, era muito vento, que muitas das vezes acontecia de os pallets quase cair em cima do nosso pastor quando ele pregava, ou então em cima da banda, quando estava tocando, alguns meninos quando inventavam de cantar. E aí a gente viu que também o espaço já estava ficando pequeno. Foi quando uma das discípulas, né, da célula chegou em uma das líderes e disse que havia um local, só que precisava falar com o dono. E aí a gente ficou com muita expectativa e pediu para ela nos mostrar o local. E aí foi quando ela nos apresentou o barracão, né? E aí a gente brilhou os nossos olhos, nós ficamos com muitas expectativas nesse lugar, procuramos o dono, falamos, explicamos tudo para que os cultos começassem a acontecer aqui. O engraçado era que durante o dia aqui era um bar, e aí a gente tinha que esperar o horário de 4 horas até umas 5, no horário que as pessoas já estavam indo embora, para que elas pudessem sair, a gente começasse a limpar o local, consagrar, para que acontecesse a montagem, né, colocar os pallets, botar o nosso altar, o nosso púlpito, que no tempo se desmontava, e a gente tinha que vir trazendo para cá, colocar as cadeiras, que no tempo também a gente não tinha cadeira suficiente, o barracão ele cedia algumas cadeiras para que a gente pudesse utilizar também. Então eram cultos maravilhosos, né? A gente tinha agora uma estrutura melhor, né? Que ainda não era nossa, na verdade, mas que no nosso coração a gente era muito grato por esse espaço. E foi aqui onde a gente conseguiu fazer a nossa primeira peça, né? Foram muitos dias engraçados de ensaio para fazer essa peça, mas que deu tudo certo. Aqui se encontrava a entrada, no qual as pessoas elas viam e entravam aqui no galpão, né, no nosso barracão, aqui é onde as pessoas estacionavam o carro. E aí quando a gente entrava, logo aqui na frente havia uma sala, hoje está fechada, mas aqui era a nossa sala, onde era a nossa sala faz tudo. Aqui era onde a gente fazia nossas intercessões, era aqui onde a gente fazia os ensaios antes de entrar para a peça. Aqui servia também como salinha para algumas crianças. Aqui às vezes a gente guardava, se reunia para muitas coisas aqui. Mas aqui na frente, aqui a gente colocava uma lona, né, a nossa lona preta, riscada de giz, preta, e aqui a gente colocava as nossas luzes, o nosso púlpito, o nosso pallet como altar, e aqui na frente as cadeiras no qual acontecia todos os cultos. E aqui foi onde nós vivemos momentos especiais, no qual nos impulsionou a querer, a cada momento, estar em locais maiores e crescendo cada vez mais como igreja. Vai, ó, se condenar, não, já vai se fazer de noite. Vou editar por parte.
passar dos dias, nós entendemos que a nossa temporada no Leblon, ela tinha se encerrado. Foi aí que Deus começou uma nova temporada para o Ministério Morada, nos trazendo para cá, para o bairro Ellery. Aqui foi aonde começou um dos nossos grandes saltos. Aqui nesse lugar foi aonde se iniciou o nosso crescimento. Aqui foi gerado novos ministérios que até então não existiam, como o Ministério de Intercessão, dança, teatro e muitas outras coisas. Quando a gente chegou aqui, né, no bairro Ellery, a gente também encontrou muitos desafios, né, não só no Leblon, mas aqui também. Como toda igreja, né, que vai transicionando para vários outros lugares, ela também vai encontrar dificuldades, ela também vai encontrar desafios. E nesse bairro, nessa nova temporada do Ministério Morada, também nós enfrentamos muitos desafios, né? Também com a questão financeira, porque ainda éramos muito jovens e éramos em poucas quantidades, né? Eram poucos. Então, era um desafio todo mês para pagar o aluguel, todo mês era um milagre de Deus, porque a gente não sabia de onde vinha, de onde saía. E vai começar a partida de vôlei. Quem é que ganha essa? Ai! Time do Rio, time do Pastor. Tu falou pra puxar? Não, mas ele não. Então aqui a gente também tinha os desafios de não ter banheiro e não tinha como, não tinha renda ainda suficiente, porque o desafio maior era o aluguel. Então, como a gente poderia construir um banheiro? Então, as crianças, não tinha a salinha ainda das crianças, então a gente ficava tentando fazer algumas coisas com as crianças, e quando elas queriam ir no banheiro, a gente tinha que ir no vizinho, no campo, no society, ou às vezes na rua mesmo, a gente improvisava e levava elas, ou ia em algum vizinho. Aos pouquinhos foi crescendo, né? Fomos expandindo financeiramente. E aí veio a construção do banheiro, do momento em que a igreja ela expandiu, né? Ela expandiu em ministérios, né? Aqui nasceu ministérios como o Ministério de Intercessão, o teatro cresceu aqui, a dança cresceu aqui, os kids, então muitos outros ministérios foram tendo crescimento aqui. Mas a gente ainda não tinha um crescimento de pessoas, que é o mais importante, de vidas. Bora, Laura! Queimou ainda mais, muito mais. E Deus ele começou a nos levar a bairros, cada líder iam conquistando territórios e conquistando pessoas e trazendo pessoas. E aqui nesse lugar nós vivemos um grande avivamento de tanto amor que queimou no nosso coração para falar do nome de Jesus. Eu cheguei aqui através da vida da minha irmã, né? Que ela que me alcançou e que me trouxe pra cá. A primeira vez que eu vim sacar pra igreja do bairro Ellery foi através de um retiro que teve na época. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com a igreja daqui. E aí quando foi na volta desse retiro, eu aceitei a Jesus e comecei a minha jornada aqui no Ministério Morada. E a partir daí foi um pouco diferente, porque a igreja era composta por pessoas mais velhas do que eu, né? Porque eu era muito nova, eu tinha 13 anos quando eu cheguei aqui na igreja. E aí era um pouco diferente pela idade, às vezes eu ficava um pouco deslocada, mas aí eu fui seguindo, né? Quando foi no ano seguinte, iniciou todo aquele período da pandemia, do lockdown, a gente teve que ficar dentro de casa, então foi um período assim bastante difícil, né? Mas quando passou esse período e a igreja retornou com os cultos, foi um pouco difícil, porque a gente não poderia ter contato, não poderia abraçar. Então era toda aquela adaptação, né, de uma época diferente que a gente estava vivendo. E nisso, quando a igreja voltou, também começaram a voltar as células, né?
E aí a igreja começou a expandir, começou a crescer, porque as células elas estavam ali frutificando. Eu vivi assim experiências incríveis aqui. Fiz parte do primeiro encontro aqui da igreja, do Ministério Morada. Sou fruto desse encontro, que foi um encontro marcante para a igreja, um encontro maravilhoso. E eu sou muito grata por essa igreja, eu sou muito grata por tudo que eu tenho vivido até hoje, né? Por grandes coisas que eu vivi, grandes experiências que eu passei aqui na igreja e pelos aprendizados que eu absorvi até agora. Cheguei aqui na época da pandemia, quando estava rolando todo esse clima que as igrejas não poderiam estar abertas, né? Não poderiam estar funcionando. E eu acabei conhecendo a Morada através de um convite de uma amiga que me chamou e eu me permiti vir conhecer. Eu conheci, vi como funcionava aqui. É uma igreja diferente das outras a quais eu frequentava. Como eu sou músico também, me apaixonei muito pelo louvor da Morada, que a gente é conhecido por isso. Nosso louvor é bem marcante. E o que me impactou muito foi o louvor daqui, que chamou muito a minha atenção. Acabei me achegando, conhecendo mais o pessoal daqui. E aí fui chamado para fazer parte do Ministério de Louvor. Até hoje continuo no Ministério. E uma das coisas que me marcou mais também, que eu aprendi bastante, é que na nossa igreja a gente trabalha com a modalidade de células, né? E nas outras igrejas que eu já frequentei, eu nunca tinha conhecido esse método e hoje, inclusive, sou líder de célula também. Tenho essa minha célula, prego para bastante jovens. Agregou muito para mim, tanto espiritualmente como de conhecimento para a minha pessoa. E isso foi um dos marcos que marcou o Ministério Morada na minha vida. Bom, eu cheguei aqui na Morada, eu tinha 15 anos de idade. Eu cheguei totalmente sem expectativa. Por meio de uma célula, por meio de um convite, uma pessoa ganhou a minha vida. Então, desde ali eu comecei a querer conhecer verdadeiramente Jesus. A minha trajetória dentro da Morada foi totalmente diferente daquilo que eu vivia antigamente em outra igreja. E foi a partir daquele momento que a minha vida teve uma grande mudança. Daquele momento eu soube do meu chamado, eu entrei no meu primeiro ministério, no qual foi a mídia. E desse ministério foi daí que eu tirei meu trabalho. Eu me tornei fotógrafo, eu me especializei nisso. E hoje em dia eu sou muito grato por aquilo que a Morada fez. Já se passaram 4 anos daquilo que Deus fez e continua fazendo na minha vida. Nós recebemos uma profecia, né, do apóstolo Rusto, da apóstola Marcóvio, que eles tiveram uma visão, foi até em um aniversário da igreja aqui, e eles viam a igreja completamente entupida de pessoas e viam que era muita gente e que não conseguia suportar. E isso nos fazia acreditar, era como se Deus ele trouxesse esperança. Olha, eu estou aqui do lado de vocês, olha, eu vou fazer vocês crescerem, não desanimem, não desistam, porque eu estou com vocês, eu sou com vocês. Então a gente via muito isso de Deus, quando às vezes o nosso coração queria desanimar ou queria achar que isso não ia crescer. Deus ele trazia pessoas, Deus ele usava o nosso pastor, trazia mensagens, né, nos mostrando que sim, existe um futuro, que ele tem esse futuro para nós, né, que é o que nós estamos vivendo e é o que nós ainda iremos viver muito. Finalmente chegamos aqui no bairro Carlito Pamplona, onde a nossa igreja se encontra atualmente.
Aqui é a nossa morada, onde não encontramos somente um lugar onde suprisse todas as nossas necessidades como igreja, mas é um ambiente onde nós nos sentimos realmente em casa. Aqui nós expandimos e crescemos demais. Então, o momento de transição lá do bairro Ellery para o Carlito, como igreja, foi um momento de um grande desafio, né? Estávamos saindo de um tempo para um tempo maior, onde exigir de nós mais empenho, mas também com muita expectativa de crescimento, porque saímos lá do bairro Ellery para o Carlito porque a igreja já não estava mais comportando a quantidade de pessoas, né? Então foi um momento onde foi expandido mais a morada. Chegamos no Carlito e começamos um trabalho de célula gigantesco, onde as pessoas estavam sendo alcançadas rapidamente. O espaço, que era muito grande, vazio, né, começou a ser preenchido. As cadeiras, que a gente tinha uma quantidade de cadeiras lá no bairro Ellery e a gente não via aquelas cadeiras todas preenchidas, e foi um propósito junto com o nosso pastor, né, que sempre incentivou, sempre vai incentivando para que a gente entendesse a importância do ID, né? E foi onde nós começamos mesmo a expandir, a viver o ID, foi quando nós viemos aqui para o Carlito Popular. Meu primeiro contato no Ministério Morada foi dia 5 de novembro de 2021. Depois desse contato, eu participei de célula, né? Depois da célula eu fiz meio como face a face. E depois disso, eu comecei a querer viver mais coisas do Senhor. Eu quis participar de várias coisas dentro da igreja, ministério, né? Eu nunca quis participar de algum ministério assim, principalmente teatro, né? Participo do Ministério do Teatro. Sou líder de célula atualmente, né? Cuido de vidas, né? E meu maior privilégio é isso, porque o Senhor, Ele me curou e hoje eu posso curar outras pessoas, né? Essa igreja, ela me libertou e eu posso libertar outras pessoas, né? É isso que acontece aqui dentro do Ministério Morada. Você entra suja, você entra quebrada, mas você sai para pregar para outras pessoas, para elas serem libertas e curadas. Né? Eu sou muito grata ao Ministério Morada por isso. Foi aqui que eu encontrei uma pessoa que me ama, né? Que futuramente eu vou casar. Né? E glória a Deus por isso, porque eu disse sim ao Senhor, eu disse sim a essa casa que me acolheu com tanto amor. Aqui no Ministério Morada muito nova, apenas com 13 anos, em 2021. No finalzinho de 2021 também eu comecei a participar de uma célula, onde umas amigas me convidaram e eu comecei a ir. Fui para o encontro face a face com Deus, né? Hoje em dia eu estou aqui, sendo uma líder de célula, participando de ministérios que eu não imaginava que eu participaria, que seria um teatro, uma dança, coisas que eu teria que me apresentar também. E também um marco muito importante foi quando eu estava chegando, tinha tantas pessoas, mas tinham poucas cadeiras. E aí na nossa igreja a gente começou a levantar um projeto de doar cadeiras para poder as pessoas terem onde se sentar, porque não tinha. Outro ponto muito importante que aconteceu foi quando a gente foi climatizar a nossa igreja, né, colocar os ar-condicionados, que foi uma grande batalha. E a gente poder olhar e ver que a gente tem conquistado coisas assim é muito gratificante. O primeiro contato que eu tive com a Igreja Ministério Morada aqui no Carlito foi no começo do ano de 2022, onde eu vim para um ponto bem animado, né, um ponto de encontro
contato, foi um local onde eu gostei muito das pessoas, gostei muito do ambiente. Então que um rapaz me apresentou algo chamado célula. Eu comecei a frequentar a célula, comecei a ir para a célula, um encontro com Deus, onde eu realmente tive um encontro com o Senhor Jesus. Aí então comecei a minha caminhada cristã aqui na Igreja Ministério Morada, me desenvolvi como pessoa em todas as áreas da minha vida, área emocional, área espiritual, no meu profissional também. Foi aonde eu conheci a minha profissão, né? Hoje eu faço parte do Ministério da Mídia, lidero o Story, né? O departamento do Story da mídia, a Igreja Ministério Morada, onde realmente é a minha morada, né? Não é à toa que o nome é esse. Nós nos sentimos bem aqui, eu me sinto bem nesse local. E eu tenho muita gratidão por esse tempo que a gente viveu aqui, pelas coisas que a gente ainda está vivendo, né? Que é só o começo, e eu sei que o Senhor tem grandes coisas, né, para nossas vidas. Então, muita gratidão por essa casa e por esse lugar. A garagem cresceu, né? A garagem cresceu, meu irmão. Essa é a história da sua igreja, que se iniciou na garagem, mas que permaneceu fiel à visão e à palavra que Deus entregou. E essa história continua com você, fazendo parte deste legado.